Olá, hoje vamos mergulhar num guia prático muito interessante do Project Management Institute, sabe? Focado em análise de negócios para profissionais. A nossa missão aqui é entender o que essa tal de análise de negócios realmente significa, porque ela vai assim muito além de um cargo específico. E o mais importante, né? Como a mentalidade por trás dela pode ajudar qualquer pessoa a gerar mais valor, a resolver problemas de um jeito mais inteligente. Vamos desvendar isso juntos. O material é rico, é cheio de práticas, de ferramentas, mas o nosso objetivo não é fazer um resumo capítulo por capítulo, né? Queremos extrair a essência, aqueles insights que, sabe, realmente fazem a diferença. Úteis para quem quer ser mais eficaz em identificar oportunidades e necessidades reais. Então, para começar, o que seria análise de negócios de uma forma assim direta? O material descreve como um conjunto de práticas para identificar o que uma organização precisa, recomendar soluções, gerenciar os detalhes, o que precisa ser feito, ajudar na implementação e depois, claro, ver se deu resultado. Parece bem corporativo, né? Mas a surpresa é que a aplicação é bem mais ampla do que parece. Exatamente. Na prática, envolve usar técnicas para achar problemas, oportunidades, entender o que as pessoas realmente precisam, os tais requisitos, né? Definir os benefícios esperados. Mas o ponto crucial, que muitas vezes passa batido, é que não é uma tarefa isolada, sabe? Que você faz e acaba. É uma disciplina contínua. E o mais fascinante é onde a gente encontra isso sendo aplicado muito além do que se imagina. E aí que a coisa fica interessante. O material dá exemplos que saem totalmente do mundo corporativo tradicional. Pensa só, influenciadores digitais planejando posts para ter mais engajamento. Eles estão analisando o público, a necessidade de conexão, certo? Sim, total. Professores buscando entender as dificuldades de aprendizado dos alunos. Técnicos esportivos, dissecando os pontos fortes e fracos do time e dos adversários. Até equipes de emergência numa crise, avaliando rapidamente a situação, as necessidades da comunidade afetada. Pois é. E o ponto-chave aqui não é só listar quem usa essas ideias fora do escritório. A grande sacada, sabe, a mudança de perspectiva, é perceber que essa mentalidade de investigar a necessidade real antes de pular para a solução é o que separa uma ação eficaz de um tiro no escuro. Não importa a área. É quase um jeito de pensar, na verdade. E essa ideia de mentalidade parece ser o coração da história toda, né? Mais do que seguir um passo a passo, é uma forma de abordar os desafios. Precisamente. O guia argumenta forte que a análise de negócios é fundamentalmente uma mentalidade, voltada para criar valor, para possibilitar transformações. E essa mentalidade tem algumas características bem marcantes. A primeira é pensar de forma holística, sistêmica. O que isso quer dizer na prática? Tipo, ver o todo? Isso é ter aquela visão de helicóptero, sabe? Entender como as diferentes partes, processos, sistemas, pessoas, departamentos se conectam, se influenciam. Não olhar só para a árvore, mas para a floresta inteira e como ela funciona como um ecossistema. Ver o quadro geral, as interdependências. Faz sentido. E qual a segunda característica dessa mentalidade? Essa talvez seja a mais desafiadora. Focar na necessidade antes da solução. A nossa tendência natural, né, especialmente quando a pressão é grande, é pular direto para o como fazer. Mas essa mentalidade exige resistir a esse impulso, manter a curiosidade ligada, perguntar por quê várias vezes, investigar a fundo qual é o problema real, a oportunidade genuína. Mesmo que alguém já chegue dizendo, a solução é essa. Você disse que isso exige coragem e tenacidade. Isso soa como um desafio real, né? Que tipo de resistência um profissional pode encontrar ao tentar fazer isso? A resistência pode vir de vários lados, viu? Stakeholders apressados querendo resultados para ontem, a cultura da organização que talvez não valorize essa pausa para investigar, ou até a nossa própria ansiedade, né? De mostrar serviço, entregar algo rápido. Insistir no porquê quando todo mundo quer discutir o quê, exige firmeza, exige habilidade de comunicação para mostrar o valor dessa investigação inicial. É remar contra a maré, às vezes. Entendi. É uma mudança cultural quase. E a terceira característica dessa mentalidade? Adaptar a comunicação, reconhecer que, bom, nem todo mundo absorve informação do mesmo jeito.
É preciso ser meio camaleônico na forma de se comunicar, sabe? Usar recursos visuais, como modelos, diagramas, para quem é mais visual. Investir em boas conversas, apresentações claras para quem é mais auditivo. E até usar atividades práticas, colaborativas, para quem aprende fazendo, o lado sinestésico. Empatia e, principalmente, escuta ativa são a base para construir confiança e garantir que a mensagem chegue de verdade para cada público diferente. Então, se eu entendi bem, essa mentalidade não é só sobre fazer perguntas, mas sobre ter a disciplina de não aceitar a primeira resposta ou a primeira solução que aparece, e sobre se conectar de verdade com as pessoas envolvidas. Exatamente. Adotar essa mentalidade nos ajuda a questionar mais, a aprender continuamente e a nos mantermos abertos a diferentes caminhos, sem nos apaixonarmos por uma única ideia cedo demais. É um motor que garante que a gente está tentando resolver o problema certo da forma certa. Falando em colocar ordem nisso tudo, o material organiza as práticas de análise de negócios em 5 grandes áreas, né? Ou domínios. Quais são eles e para que servem? Sim, são 5 domínios principais que dão uma estrutura lógica. O primeiro é a avaliação de valor de negócio. Esse basicamente serve para garantir que vale a pena investir tempo e dinheiro em algo. É onde se decide se uma ideia tem potencial real. Depois vem o planejamento da análise de negócios, que é sobre como organizar o trabalho de análise em si, quem vai fazer o quê, como, quando. O como fazer, né? Isso. O terceiro é o refinamento da solução. Aí sim, onde se detalha o que precisa ser feito, se aprofunda nos requisitos, no design da solução. O quarto é a transição organizacional e a avaliação da solução. Esse lida com preparar a organização para receber a mudança e depois verificar se a solução entregou o que prometeu. E por último, a gestão da análise de negócios, que o guia chama de stewardship, sabe? E que cuida da saúde, da qualidade da própria prática de análise dentro da organização. Garante que ela seja feita de forma eficaz, consistente. Interessante essa visão geral. Dá para ver um fluxo, mas imagino que não seja sempre linear, né? Tipo uma receita de bolo. De forma alguma. O próprio guia enfatiza que esses domínios podem se sobrepor, podem acontecer em paralelo ou em ciclos. A ordem não é rígida, sabe? Mas vamos explorar um pouco mais o primeiro, a avaliação de valor de negócio, porque ele é a base de tudo. Se a gente errar aqui, todo o resto pode ser desperdício. Certo. E o que acontece dentro dessa avaliação de valor? Como funciona? Bom, a primeira coisa é entender a situação. Aqui entra uma ideia poderosa inspirada no conceito do círculo dourado do Simon Sinek. A importância de começar pelo porquê. Ou seja, qual a real necessidade por trás de tudo isso? Qual o problema fundamental que estamos tentando resolver ou a oportunidade que queremos agarrar? Muitas vezes, as organizações pulam direto para o quê, a solução, sem ter clareza nenhuma do porquê. E como se faz para não ficar só na conversa e realmente definir esse porquê? Tem alguma ferramenta para isso? Situação. É como pintar um quadro claro do problema ou da oportunidade. O que está acontecendo, qual o efeito direto disso e qual o impacto no negócio e nos objetivos. Ter essa declaração bem escrita e, claro, validada com todo mundo envolvido, ajuda muito a criar um entendimento comum logo de cara. Evita que cada um tenha uma interpretação diferente. E parte crucial de entender a situação é ir além dos sintomas. É preciso investigar as causas raízes. Sabe aquela técnica dos 5 porquês? Ah, sim, de perguntando por quê várias vezes. Isso, exatamente. Perguntar por quê sucessivamente para cada resposta até chegar na origem do problema. É como descascar uma cebola, sabe? Para não tratar só a consequência superficial, mas a causa real. Entendi. Primeiro, entender o problema a fundo. Ok. E depois? Depois vem a etapa de encontrar as lacunas, os gaps. Aqui a ideia é comparar a situação atual da organização com onde ela quer chegar, o estado futuro desejado. Imagina comparar uma foto do agora da organização com uma imagem do futuro ideal. O objetivo é justamente encontrar as diferenças, as lacunas entre esses dois pontos.
Quais capacidades, habilidades, processos ou ferramentas a organização já tem e quais estão faltando para alcançar aquele futuro. E existe alguma forma estruturada de fazer isso? Para não ficar muito subjetivo? Sim, uma ferramenta útil é a análise de capacidades. Basicamente, mapear as capacidades atuais e as necessárias para o futuro, identificando onde estão as deficiências ou onde novas capacidades precisam ser criadas ou melhoradas. Isso ajuda a direcionar o foco da solução. Ok. Então entendemos o problema, identificamos as lacunas, o que vem a seguir na avaliação de valor? O passo final nesse domínio é definir a solução, ou pelo menos as opções de solução. Com base em toda a análise anterior, o trabalho agora é sintetizar as informações e propor caminhos viáveis. Isso envolve analisar a viabilidade dessas opções sob diferentes ângulos. Funciona na prática? Temos a tecnologia? É financeiramente viável? Dá para fazer no tempo esperado? Todas essas perguntas. E imagina que precise justificar um investimento, certo? Não basta só achar que é viável. Com certeza. É aqui que entra o desenvolvimento de um caso de negócio, o famoso business case. Ele demonstra por que vale a pena investir naquela solução específica, quais os benefícios esperados, os custos, os riscos. E também se costuma criar um roadmap do produto ou da solução, que é um plano visual de como a solução será entregue ao longo do tempo, talvez em fases, né? Todo esse processo garante que a decisão de seguir em frente seja bem informada e estratégica. Parece um trabalho bem completo, só para decidir se vale a pena começar. Ufa! Ok, então entendemos como avaliar o valor. Mas como é que a gente transforma essa necessidade validada numa solução real? Isso nos leva ao trabalho de refinamento da solução, imagino. Exatamente. Uma vez que a decisão de seguir em frente foi tomada, aí sim entramos no domínio de refinamento da solução. E uma das práticas centrais aqui é elicitar informações da solução. Elicitar é uma palavra um pouco técnica, né? Mas significa extrair, descobrir, trazer à tona as necessidades reais das pessoas envolvidas. E isso é diferente de simplesmente coletar requisitos? Qual a diferença na prática? Muito diferente. Coletar só passivo, como se as necessidades estivessem lá, prontas, só esperando para serem pegas. Elicitar não. É um processo ativo, investigativo, muitas vezes iterativo. É ajudar os stakeholders a articularem o que eles precisam, o que às vezes nem eles mesmos sabem dizer claramente no início. O guia ressalta a importância de usar uma variedade de técnicas para fazer isso bem. Que tipo de técnicas são essas? Pode dar uns exemplos. São muitas. Tem o brainstorming para gerar ideias em grupo, entrevistas individuais, que podem ser mais abertas ou bem estruturadas, observação direta, tipo acompanhar alguém realizando seu trabalho para entender o contexto real, prototipagem, que é criar versões simplificadas da solução desde rascunhos em papel até telas interativas para pegar feedback rápido, e também questionários ou pesquisas para coletar informações de um público maior. A variedade é grande. E deve ter armadilhas nesse processo, né? O que pode dar errado ao tentar elicitar essas informações? Imagino que não seja tão simples. Várias coisas podem dar errado. Pode ser difícil conseguir acesso às pessoas certas, sabe? Aquelas que realmente têm um conhecimento ou a necessidade. Ou você pode se deparar com pontos de vista totalmente conflitantes entre diferentes grupos de stakeholders. Às vezes as pessoas têm dificuldade em expressar o que realmente precisam ou podem focar demais em soluções específicas em vez da necessidade que está por baixo. Não é um caminho reto e fácil. Exige muita habilidade de quem conduz. Habilidade e, imagino, algumas ferramentas para ajudar a organizar tudo isso, né? Senão vira uma bagunça. Com certeza. E aqui a gente pode falar de duas ferramentas bem práticas que o material detalha bem. Uma delas são as personas. Já ouviu falar? Já vi esse termo. São aqueles personagens fictícios, né? Que representam os usuários. Exato. São representações semi-fictícias dos seus usuários ou clientes típicos, criadas com base em pesquisa real, claro. Por exemplo, em vez de pensar num usuário do sistema genérico, você pensa na Ana, 35 anos, gerente de marketing, que precisa de relatórios rápidos e visuais.
Ter essas personas ajuda a equipe inteira a criar empatia, a se colocar no lugar de alguém real ao tomar decisões sobre o que a solução deve fazer e como deve funcionar. Humaniza o processo, sabe? Faz todo sentido. Fica mais fácil projetar algo para a Ana do que para um usuário genérico. Muito bom. E a outra ferramenta que você mencionou? Outra técnica muito útil, especialmente quando a gente precisa priorizar o que fazer, o que é quase sempre, né? É o MOSCOW. É um acrônimo simples, mas poderoso. Moscou. Tipo, Moscou, a cidade. O que significa? Isso, mas é um acrônimo. Significa must have, tem que ter, é o essencial, sem isso a solução não funciona. Should have, deveria ter, importante, mas não absolutamente crítico. Could have, poderia ter, é o desejável, legal se der, mas tem menor impacto se ficar de fora. E won't have, não terá agora, aquilo que é reconhecido como algo que não entra no escopo desta fase ou versão. Ah, genial. Parece ótimo para colocar ordem na casa. Ajuda a focar no que é realmente indispensável, especialmente quando o tempo ou o dinheiro são limitados. Imagino que facilite aquelas conversas difíceis sobre o que entra e o que fica para depois, né? Exatamente. E a beleza, como o guia sugere, é ter um arsenal variado dessas ferramentas e técnicas e saber escolher e adaptar a ferramenta certa para cada contexto. Não existe bala de prata, o segredo é a adaptação. Falando em adaptação, parece que a própria análise de negócios como disciplina tem se adaptado bastante ao longo do tempo, certo? Não ficou parada. Sem dúvida. A análise de negócios não é uma foto estática, é um filme em constante evolução. Originalmente, lá atrás, as abordagens eram mais preditivas, sabe? Tudo planejado em detalhes no começo. Com o tempo, especialmente com o movimento ágil, as abordagens adaptativas ganharam muito espaço. São mais flexíveis, trabalham em ciclos curtos, se ajustam conforme aprendem. E a tecnologia deve ter um papel gigante nisso também, imagino. Enorme. A ascensão da inteligência artificial, do machine learning, abre possibilidades incríveis para analisar dados, gerar insights de formas que antes eram impensáveis. Mas também traz novos desafios, inclusive éticos, sobre como usar esses dados e algoritmos. Além disso, a centralidade no cliente se tornou quase um mantra. Entender profundamente e atender às necessidades do cliente está no coração da maioria das iniciativas hoje. E não dá para ignorar o boom do trabalho remoto e virtual dos últimos anos, né? Isso deve ter mudado a forma como essas análises e colaborações acontecem. Mudou radicalmente. Exige novas habilidades de comunicação, de facilitação online e o domínio de ferramentas digitais para manter a colaboração eficaz, mesmo à distância. Fazer um workshop produtivo ou uma sessão de elicitação que engaje pelo vídeo é bem diferente de fazer presencialmente. Tem seus truques. E com todas essas mudanças, o papel do profissional de análise de negócios também se transformou. Deixou de ser visto só como alguém que documenta requisitos, sabe? Para se tornar um parceiro estratégico, um verdadeiro guardião, steward, como o guia chama, do valor do negócio. Alguém que colabora intensamente com todo mundo para garantir que a necessidade real seja atendida e que a solução entregue o valor que se espera dela. A capacidade de se adaptar e aprender continuamente é crucial hoje. Uau, é muita coisa. Então, se a gente fosse resumir a mensagem principal que esse material traz, o que seria? Olha, eu diria que a grande mensagem é que análise de negócios é tanto uma disciplina estruturada com seus domínios, suas práticas, quanto, e talvez mais importante, uma mentalidade flexível, uma mentalidade baseada na curiosidade, na visão sistêmica, na comunicação eficaz e, acima de tudo, no foco incansável em entender a necessidade real antes de pular para a solução. Esse é o ponto. E essa mentalidade, como a gente viu, não serve só para quem tem analista de negócios no crachá, né? É aplicável em qualquer área, em qualquer tipo de desafio, onde a gente precisa entender um problema, identificar uma oportunidade e propor um caminho eficaz para gerar valor. Seja em TI, marketing, educação, esporte, onde for. Exato. E o valor disso não é só teórico, viu? Organizações que aplicam bem essas práticas tendem a ter mais sucesso em seus projetos, em suas iniciativas, entregam mais valor, conseguem se adaptar melhor às mudanças,
Para qualquer pessoa que busca se desenvolver, entender e praticar esses conceitos, a mentalidade, os domínios, as ferramentas como Personas e Moscow, pode ser um diferencial enorme na capacidade de resolver problemas de forma inteligente e colaborar para gerar resultados reais. Muito bom. Para finalizar nossa conversa, fica aqui uma provocação para quem nos ouve pensar a respeito. Considerando essa mentalidade de análise de negócios que a gente explorou hoje, qual necessidade, talvez não atendida aí ao seu redor no trabalho, num projeto pessoal, na sua comunidade, poderia ser mais bem compreendida se houvesse uma pausa para investigar o porquê por trás dela de forma mais profunda, resistindo à tentação da solução imediata, sabe? O que será que se descobriria ao adotar essa postura mais investigativa e curiosa? Fica aí a reflexão.